Graça, paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Eu estou trazendo esse dia a parte final do capítulo 4 do livro de Tiago. E o título é: Fomos chamados para fazer o bem. Se não obedecermos ao chamado, o mal nos dominará. Espírito Santo, mais uma vez, pedindo a tua ajuda, creio e tenho convicção de que esse também é o seu papel na nossa vida, nos fazer lembrar, nos orientar, nos subir, fortalecer, ajudar, socorrer, repalabandar, cobanás, testificar, animar, exortar, convencer do pecado e derramar o amor de Deus em nossos corações. O Espírito Santo de Deus, eu apresento a ti esse pequeno aprisco, esses que vão estar ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa me fazer lembrar. Eu abro mão desse roteiro, de tudo que eu fiz. A prioridade é do Senhor. Por favor, tome o primeiro lugar, para que possa estar alimentando, animando, ajudando, instruindo, fortalecendo, fazendo o teu povo crescer na graça, na palavra, na fé. Que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado através da tua obra, desse vídeo na nossa vida. Testifica essa mensagem àqueles que vão estar ouvindo. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos comentários, aliás, primeiro eu quero deixar aqui mais uma vez o projeto ID Social, que é aquele projeto que ajuda crianças carentes, né? É um projeto lindo, muito bonito, vale a pena. Está aqui o vídeo do YouTube. Comentário, nossa irmã Marina Marques: glória a Deus, aleluia, aleluia. Responde: glória a Deus, aviva a tua obra na nossa vida, que possamos dar frutos que alegrem ao Senhor. Nossa irmã Iva Pérez: boa noite, irmãos. Palavra, a irmã escreveu ontem, né? À noite. Eu só fui responder, eu às vezes demoro para responder, mas estou sempre respondendo, respondo todos. Quando eu tenho tempo, eu respondo antes de orar. 5h pouca da manhã eu abro, mas quando eu vejo que está muito em cima, aí eu deixo para quando eu voltar. E quando volta já tem um monte de coisa para fazer, né? Então, a irmã escreveu: boa noite, irmãos. Palavra da verdade, da verdadeira libertação, obedece quem tem juízo. Glórias a Deus, aleluia. Toda gratidão, zelo, temor e tremor devido ao nosso Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém. Eu respondi, irmã, eu não estou vendo minha resposta aqui, deixa eu ver onde é que está a resposta. Amém. Eu respondi: aleluia, amém, irmã Ivo. O Senhor continua abençoando a irmã e família. Júlio Aquino: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabe que hora que a gente vai estar assistindo, né? Ele está lá no fuso horário muito. Então, passando para desejar a você, meu tio querido, que Deus continue abençoando e fortalecendo o seu ministério. Que almas sejam alcançadas e resgatadas para o reino de Deus. Oh, glória, realmente a gente pede muito isso, irmão, meu sobrinho. E eu respondi: que alegria ver meu sobrinho lá do outro lado do mundo, prestigiando esse canal. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Glórias a Deus. O Senhor continue abençoando e guardando meu sobrinho Júlio. Nossa irmã Cristina, na minutagem 31:52, a irmã comentou: eita, glória a Deus. Irmão, o Espírito Santo me levou a orar com muito amor e temor ontem à noite pelo irmão. Na minutagem 31:52, irmãos, é quando eu conto o que ocorreu aqui em casa, onde a minha filha chegou meio que exaltada, né, com algo que havia acontecido, e aí a minha esposa, ela respondeu e a minha filha entendeu errado, enfim, né, e aí ela saiu invocada, aquela coisa toda, e me veio uma inspiração, né, para me mandar um zap para minha filha dizendo: olha, eu recebi o resultado dos exames, etc. E ela já veio, né, preocupada, etc. e tal. Aí eu falei assim: ó, que não contei para tua mãe. Aí ela: mas o que é, pai? Eu falei: peraí que eu vou aí levar. E ela veio correndo, aí dissipou. Aí ela sentou do meu lado.
sentou, o que foi, pai? Eu falei, o exame disse que está tudo normal. Ah, sou velho. Aí eu fazendo cosquinha nela, dissipou tudo, ficou tudo ótimo. Graças a Deus, isso aí a gente dá ouvido, sabe? A inspiração que vem para nós, né? Quase não mentir, né? Eu usei ali naturalmente um artifício para distrair, né? Para distraí-la daquele foco da raiva que ela estava. E ela estava, ia ficar pior. E aí foi tudo dissipado. Ô Glória, eu respondi, ô Glória, que benção, irmã. Que a irmã continue sensível à direção do Espírito Santo, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê dons. Assim, tipo, a discussão, irmãos, é uma das coisas que eu tenho aprendido na vida. A gente vai ficando velho, tem que aprender alguma coisa, né? Que a discussão ela só perdura se houver dois discutindo. Então, se me calar, a discussão acaba. Nossa irmã Cristina, minutagem 33, aquele dali foi de um vídeo anterior, esse aqui foi o de ontem. Minutagem 33, 26. Pois é, enquanto isso as igrejas, né, pregando o Deus eu, né, Deus com D minúsculo, eu. Né, então respondi, aleluia, que o Senhor tenha misericórdia, que haja arrependimento para despertamento em muitas de nossas igrejas. Mas também oramos por nós, pela nossa vida, pelo pequeno aprisco, para que estejamos buscando a Tua palavra todos os dias. Abençoe Tua serva e este aprisco no nome do Senhor Jesus. E eu tive fazendo uma pequena análise, irmãos, a gente é pequeno e cada dia mais isso, a gente vai tomando consciência disso, né? Desde aquele dia ali que eu falei para os irmãos, né, que eu estou assim, buscando, né, ser servo, papel de servo inútil, né? Não cheguei lá ainda. E quando vos fizer de tudo, né, para ver se ainda não chegou ao papel de servo inútil. Então, a gente, sabe, é pequenininho, mas eu tenho, assim, tipo, meditado, né, nos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo ele deixou. Porque eu nunca tinha entendido isso, né? Nunca tinha entendido, mas quando a gente observa, né, a complexidade do Antigo Testamento, né, como é que Deus deixou para o povo de Israel, como era complexo você obedecer aqueles mandamentos, complexo demais. E aí o povo confundiu, né? Claro que é ajudado pelo inimigo das nossas almas, não tenho dúvida disso, confundiu que bastava, entendeu? Ter ali o templo e acabou. O negócio estava garantido, porque Deus é com eles e que se dane o mundo, né? E ali o Senhor Deus, né, decepcionado, né, com aquele povo, ele vem e faz uma nova aliança, né? Agora com o Filho Jesus Cristo vindo aqui com o sacrifício, né, por nós. E o Senhor Jesus caminhou ali com os discípulos, ensinando pessoalmente. Então nós vemos isso no livro de Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. A gente aprende a caminhar. Todos esses vídeos aí eu ensinei e infelizmente eu perdi a maioria deles, né? Porque eu perdi ali o canal e tinha ali o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, né? Se não me engano, 2 vezes. Pelo menos de Mateus 2 vezes e João 3 vezes. Agora estou repetindo João, tem aí no canal todo o Evangelho de João. E aí a gente vai observando, entendeu? As palavras ditas. E uma coisa onde eu quero chegar, para não demorar muito, que eu entendi é que precisa ter uma sequência. E o grande erro cometido nos dias de hoje, é uma crítica construtiva, é que as pessoas elas saem pulando. Então é por isso que a gente não examina um livro do Tiago, né? Examina, irmãos, é diferente de ler, examinar. Né? Você entrar no contexto, você vê aquela palavra penetrando em você, aquela palavra cortando você, porque é uma espada, ela corta dos dois lados. Né? A gente observa os ensinamentos num livro tão pequenininho. Né? E outros livros aí, como Tessalonicense, Colossense, Filipense, né?
1º, 2º Coríntios, Romano, e vai até Tito, pequenininho, irmãos, como ensina. 1º e 2º Timóteo, oh meu Deus, a minha vida mudou quando eu comecei a ler 1º e 2º Timóteo. A minha forma de servir a Deus mudou ali. Foi ali que mudou, né? E depois veio o Evangelho de João, né? E foi amadurecendo, mas essa falta de sequência de aprendizado é que faz com que muitos fiquem estagnados e muitos decaiam da fé. Porque a gente vê o caldo engrossar quando sai dos evangelhos, entra em Atos e dá continuidade ali nas epístolas, nas cartas. Aí o caldo engrossa, aí a coisa fica muito séria. Sabe? O Senhor Jesus, ele veio e preparou, deu aqui um aviso aqui, outro ali, né? E as pessoas, né, guardam as palavras do Senhor Jesus de forma assim isolada, né? Ah, nunca vos deixarei. Então aquilo dali pronto, é que nem Salmos, né? Vai lá, procura uma palavra dos Salmos e guarda. Mas e o restante do contexto? E aí o que aconteceu com o povo de Israel até o dia de hoje? Por causa dessa desobediência. Então é nisso que eu estou animado em continuar, e hoje, no Tiago capítulo 4, dia 30 de abril de 2026, Tiago capítulo 4, versículo 10, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando nos humilhamos verdadeiramente para Deus, nós olhamos para nós mesmos, né? E detectamos a realidade de que dependemos de Deus para acordar. Né? Como que eu fico feliz em poder acordar, irmãos, e ir na igreja. A primeira, são as primícias do dia, eu fico feliz com isso. Os irmãos pensam que a carne não grita, não, irmão. Já tem 1 ano e... Eu até perdi as contas, 1 ano e 7 meses, mais ou menos, que eu tenho feito isso. Mas a carne grita, a carne não quer não, irmãos. Mas aí vem o Espírito Santo, me acordou, aí eu vejo o dia ainda nascendo, ainda está escuro assim, quase querendo clarear. Aí eu não, preciso ir, aí eu vou em propósito, vou sem beber água, sem comer nada, eu vou ali para oferecer, eu não falo isso para aparecer, irmão. Eu falo para me humilhar, para dar maçã. Para servir, irmão, de modelo, de exemplo para os irmãos. Porque muitos não podem fazer um jejum, muitos já acordam atrasados já para trabalhar, para a labuta, né? Isso é muito bonito, isso é bom, isso vem de Deus. Mas a gente oferecer, sabe, as primícias do dia. Senhor, muito obrigado, dobrar o joelho, te agradecer, olha só, minha família está acordada, minha família está viva, olha lá, minha filha, meu filho, minha esposa, olha, Senhor, eu estou vivo. E como andará, isso oferecendo a Deus todos os dias, a gratidão. Eu tenho um lugar para dormir, um lugar para morar, a comida que o Senhor coloca para mim. Se não fosse o Senhor, eu estava acabado. Como eu sou dependente de Ti, Senhor. Como depende de Ti, isso, irmão, muitas vezes com a boca no chão. Não, na grande maioria das vezes, essa parte inicial é com a boca no chão, irmão. Depois é que eu me ajoelho. Para adorar, para agradecer, mas geralmente começa ali, irmãos. Então é o tipo da coisa, o próprio, me faz lembrar, o próprio Denzel Washington, né, ator lá de Hollywood, ele dando o exemplo, ele falando assim, olha, é porque eu tenho assim uma tendência muito grande de esquecer de orar. Então o que eu fiz? Eu pego o meu chinelo e eu coloco ele embaixo da cama, de maneira tal que, para que eu possa pegá-lo de manhã quando acordo, eu tenho que já me ajoelhar. E já que eu estou de joelho, estamos vendo uma estrela, sabe, que vive no mundo de Hollywood, misericórdia. Então, irmãos, é isso, sabe, que nós precisamos, agradecer. Ninguém tem que fazer o que eu faço, mas tem coisas que o Senhor Jesus Cristo declarou, né, deixou ali como base, irmãos. E o Pai Nosso é base da fé. O Pai Nosso não é quando a gente tem vontade, não, irmão. Não é quando a gente está precisando, não. Vou lá pedir a Deus. Não, eu pensei durante muitos anos na minha caminhada que era assim. Não, porque eu sou fraco mesmo, Deus entende. Não é assim, não, irmãos. Aí a carne vai ganhando força.
É na base da humildade, na base da dependência, é uma fé madura, sabe? Que essas coisas materiais, elas são necessárias. Não estou aqui com hipocrisia, né, de dizer como são necessárias, mas nós precisamos do provedor, daquele que provê todas as coisas, porque nós temos assim a condição de achar que não foi a minha arte, né, de falar, de convencer, o meu dom. Se não for Deus, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Então é muito gostoso você, sabe, acordar assim e de imediato, Senhor, aqui minhas premissas são quem não tem tempo, irmãos, sabe? Funciona pelo menos isso. Se eu não vou nem tomar café agora, porque eu estou oferecendo essas primícias para o Senhor, estou acordando agora, e só depois que eu acabar de orar, só depois de acabar de falar com o Senhor, que eu vou beber minha água, que eu vou escovar meu dente, que eu vou... Deixa eu falar com o Senhor primeiro, 5 minutos, 10, porque você vai aumentando, você vai sentindo necessidade, vai ficando gostoso. Voltando do trabalho também, pode ser um cumprimento, aí cada um com o seu cada um, eu falo isso já há algum tempo, irmãos. Algum tempo, isso funcionou para mim, isso funciona. Todo dia eu estou bem. Estou barato. Você pensa que não tenho. Como eu tenho prova, irmão, mas eu estou bem. O Senhor me sustenta, o Senhor me anima, o Senhor não fico mais como aquele que comenta, mas aquele que vive, aquilo que ensina. É isso que a gente vai aprendendo, porque senão a gente se sente hipócrita. A gente se sente hipócrita, não, Senhor, eu ainda tenho um pensamento ruim, olha só. Eu estou que nem Pedro, Senhor, quando o Senhor olhou nos olhos dele, e ele, Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Irmãos, o Senhor Jesus não olhou nos meus olhos, não, mas o Espírito Santo está ali comigo, sinto ele. Eu ainda tenho pensamentos que são impuros, Senhor. Então, se ele fechar a porta, eu não ganho nada, eu morro de fome, irmão. Eu morro de fome, meu sustento vem do Senhor. E como é gratificante estar logo cedo, sabe, orando por todos nós, orando pelos irmãos, pessoas que eu nem conheço, irmãos. A gente se fala aqui, mas a gente não se conhece. Mas aquela é a fé, irmãos, através da fé. É a obra que hoje a gente faz, nas minhas limitações, que eu posso fazer isso. E eu me dedico, eu vou buscar, se não está bom aqui para mim, eu não vou passar para os irmãos. Eu não vou. Tem que estar bom aqui, tem que estar gostoso aqui. Glória! Então eu reconheço, né, que muitas vezes o trabalho vai ser barreira para algum dos irmãos, mas dentro das limitações de cada um, irmãos, é possível, pouquinho, Deus se agrada, mesmo que seja pouquinho. Por exemplo, tem emprego que você tem, não confie no patrão, pois o patrão, sem saber, depende de Deus. Seja empresa multinacional que for, depende de Deus. Você vai falar assim, vou fechar isso aí, acabou a conta multinacional. Não quer dizer que foi Deus que fechou, não é isso que eu quero dizer. Mas se Deus falar, acabou, irmão. Então, nós temos que nos submeter a Deus, né? Nos render à autoridade dele e à vontade, né? Deixar a nossa vida sob o controle dele, estar desejoso de segui-lo, né? Precisamos resistir ao inimigo, não permitir que o inimigo nos seduza, né? E venha nos tentar e nos derrubar. Tem dias, irmão, como eu costumo falar, tem dias que parece noite, tem dias que o inimigo, ele, sabe, está decidido mesmo. Então nós temos que limpar as mãos, temos que substituir o desejo, né, de pecar, né, pela pureza de pé. É só o Espírito Santo mesmo. Para sura cabe a nácia, para conhecer mesmo o que está dentro da nossa essência. Aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser. É só ele que pode dizer, é verdade, é por isso que ele diz lá na palavra dele,
Romanos 8, 26, 27, aí desanima os corações. Oh, glória! Coisa gostosa. Oh, mano, tô comandando, né, mano? Que coisa boa, né? Ele que entende, ele que sabe, ele que examina, ele que leva tudo para Deus. Às vezes a gente não sabe nem expressar aquilo que a gente gostaria para Deus, a gente não sabe. Mas o Espírito Santo, ele sonda, ele sabe a intenção do coração. Que coisa gostosa, né? Nós precisamos nos humilhar perante o Senhor, até naquilo errado que a gente tem feito. Hoje eu fiz isso, né? Os meus pensamentos ainda estão impuros, Senhor. Eu sou um homem ainda com pensamentos impuros. Um homem velho, ficando velho. Como é que pode, Senhor? Como é que eu posso? Aí você sente um advogado, você sente um intercessor, você sente, sabe, um ânimo, né? Continua, persevera, tu vai vencer, glória, aleluia, oh glória, harabai, chomas. Então nós temos que perdoar até aqueles que não merecem perdão. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Versículo 11 do livro de Tiago, capítulo 4. Então, nós não podemos entrar em burburinho, né, porque alguém está falando mal de alguém. Vamos tomar cuidado com isso, irmão. Tomar cuidado que hoje é ele, amanhã pode ser. Irmãos, é assim que, sabe? A roleta lá. Hoje é ele, amanhã a gente precisa tomar cuidado. E como é que depois. Não, porque fez isso, fez aquilo. Irmãos, a gente já viu, eu já vi noticiário, não foi uma vez nem duas, não, de pessoas que foram mortas, apedrejadas porque começou um burburinho. A pessoa era inocente. Versículo 12. Não só o legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outro? Versículo 13. Eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. Irmão, se a gente vai ficando velho, a gente vê isso. Meu Deus. A gente olha assim, passa em determinado lugar, meu Deus, aquilo ali era assim, olha só, não tem mais nada, acabou tudo. Deus vivo. Hoje eu tenho receio de ir aonde eu nasci. Por causa desse negócio de controle aí das milícias, dos comandos, enfim. Tenho receio. No lugar que eu nasci, que eu jogava bola na rua, jogava bola de gude, soltava pipa. Que infância maravilhosa, irmãos. Que liberdade que nós tínhamos. Hoje muitas crianças não sabem nem o que eu estou falando, porque a coisa ficou muito tecnológica, né? E na realidade você não pode soltar, você não pode deixar uma criança como era na minha época. Então a vida é curta, né? Então nós precisamos verdadeiramente desfrutar, mas com sabedoria. Desfrutar, mas com sabedoria. E dentro daquela devocional que nós temos que fazer a Deus, tem um momento, irmãos, que a gente não pode esquecer, e uma boa parte dos crentes esquece. Não é nem de crente, é ser humano. É quando você vai comer, quando vai almoçar, quando vai você agradecer a Deus por aquele alimento. Sabe, independentemente se estão olhando, não estão olhando, não quero saber, Senhor, te dou graças por esse alimento, se não fosse o Senhor. E vai, irmãos, é coisa rápida. Muito obrigado. Se você não conhece da procedência, não purifica. Irmãos, a palavra diz que se tiver veneno, está escrito lá. Não vai te fazer mal nenhum, porque você deu graça. Agora, se tu não der graça, por tua conta e risco, misericórdia, Deus. Então, a mesma coisa aqui, ó.
em lugar de dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. No versículo 15, isso é uma correção. Eu aprendi essa correção, se Deus quiser. Então tá, se Deus quiser amanhã, se Deus quiser, irmão. Se Deus não quiser, acabou. Se Deus quiser, eu vou lá. Vai como? Vai como? São esses concertozinhos que a gente precisa colocar na nossa vida, irmão. Eu vou lá amanhã, então me espera aí amanhã. Que espera aí, se você não sabe nem se vai estar vivo. Se Deus quiser, olha como a coisa muda, né? Se Deus quiser, você está sob autoridade, você está sob comando de Deus. Você está honrando o Criador. Você está dizendo que a tua vida depende dele deixar você viver ou não. No mínimo, no mínimo. Versículo 16. Ele propôs, assim, isso aqui se pode ver muito com uma parábola que o Senhor Jesus Cristo ele cita lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. É muito pertinente ao que nós estamos falando. Versículo 16, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Conseguiu o que queria, estava lá, tudo dando certo, né? Versículo 17, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18, e diz, farei isso. Eu derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali eu recolherei todas as minhas novidades dos meus bens. Ele planejando, né, e colocando em prática aquilo que ele... Versículo 19, e eu direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Deus só está olhando lá. Só está olhando lá. Está pensando. Crente está sozinho pensando. Deus só está olhando. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco! Essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Versículo 21 é que assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha só, tá vendo? Eu vou fazer, vai fazer nada, irmão. Você não vai fazer nada. Volta a falar, se Deus não vigiar a cidade, em vão, toma conta ali o sentinela. Não adianta botar segurança, não adianta. Tem que ser, claro que você tem que vigiar, claro que você tem que tomar cuidado. Né? Mora no condomínio, botou segurança, muito bem, etc e tal, mas só o segurança? A tua oração, irmãos, aquela coisa que eu sempre falo, a oração que a gente faz não só para a gente não, para a nossa família, a nossa rua, né? O povo que mora ali, irmãos, existe uma promessa, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, para que possamos viver uma vida quieta e sossegada. É por isso que muitos de nós crentes, não temos uma vida quieta e sossegada no lugar que a gente mora, que a gente não ora, a gente não intercede, a gente não faz aquilo que a palavra manda, orar pelo presidente da república, orar pelo governador, mas é só apontar dedo, é só ficar falando mal, amaldiçoar. A gente faz exatamente o contrário do que a Bíblia fala. E a gente não se acha justo. Então, o homem da história morreu antes que ele pudesse começar a usar aquilo que ele armazenou. Olha só que coisa. Tipo assim, planejar para a nossa aposentadoria, né, nos preparando para viver antes de morrer é sábio, mas passar por cima da vida depois da morte é desastroso. Se acumular tesouro só para nosso enriquecimento, sem se preocupar em ajudar outros, irá à eternidade com as mãos vazias. Então devemos reconhecer que a verdadeira felicidade e uma vida de beneficência depende totalmente de Deus. O princípio pelo qual devemos viver deve ser, se o Senhor quiser, depois que eu aprendi isso, irmãos, mas já tem muitos anos, eu aprendi isso, a não murmurar, tem umas coisinhas que eu aprendi a não murmurar, não, o negócio fica feliz. Murmurar não, você vai ficar dando volta no deserto, você nem percebe, só vai ficar aquela coisa, parece que eu já estive aqui, eu conheço esse lugar, aí os anos passando. Né? Se a nossa oração for sincera, né? Faça a tua vontade. Então estejamos certos de que nosso presente e futuro vão estar nos cuidados protetores do nosso Pai Celestial. Versículo 16.
Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Então, quando a pessoa atinge alvos estabelecidos, né, a tendência é se gloriar. Ah, eu consegui, tá vendo que eu consegui? Viu o que eu consegui? E essa jactância vem de falsa suposição de que tudo quanto realizamos é produto do nosso próprio esforço e não da ajuda de Deus e daquilo que nós podemos também ajudar o próximo. O Novo Testamento nos exorta a gloriar-nos em nossas fraquezas e na dependência de Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, diz assim, se convém gloriar-me, Paulo falando, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, Jesus amado, Senhor. E tem lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, que diz assim, de que se queixa, pois, um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Versículo 17, terminando. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o título da mensagem, né? Só que está colocado como fomos chamados para fazer o bem e não obedecer. Se não obedecermos ao chamado, o mal nos dominará. Então nos inclinamos a pensar que fazer o mal é pecado, mas Tiago nos diz que pecado é também não fazer o bem. O pecado, né, aquele pecado de omissão. Né? Então é pecado mentir, também pode ser pecado saber a verdade e não dizer. É pecado falar mal de alguém, né? Também é pecado desprezar aquela pessoa. Quando sabemos que essa pessoa necessita de apoio. Devemos estar dispostos a ajudar conforme, né, o Espírito Santo esteja nos guiando. E sempre lembrando, irmão, a gente só pode ajudar se a gente tiver. Né? Ninguém pode dar aquilo que não tem, só se tiver. Né? E não vamos tirar da boca das nossas crianças, né, para dar, não é bem assim. Né? Mas pela fé. Não, meu filho tem 3 pães, aquela criança está precisando de um, deixa eu dar um aqui, não vai sentir falta, deixa eu dar um aqui. Então, quando nós fazemos o bem, nós experimentamos aquilo vem assim, é espiritual, irmão, espiritual, mas a gente sente assim na alma, sabe, é tão gostoso, né, fazer o bem, faz bem. Obrigado, Espírito Santo, nessa tarde, eu te agradeço. Muito obrigado. Terminamos aqui mais um capítulo do livro de Tiago. Agora só falta apenas um capítulo. Já esperando a sua direção, do que nós iremos fazer. Né? Estou à disposição do Senhor. Estou à disposição do Senhor. Eu, Benebe, arroba, xarabanda. Passa, Senhor. Essa sede, essa vontade. Para esse pequeno aprisco, para aqueles que estão assistindo. Visita-os, Senhor. Toca-os. Dá dons. Visita, Senhor, dá dons, fala. Ó Deus, ajuda, socorre, abençoa, livra. Dá alegria da salvação ao teu povo, Senhor. Ter a alegria de ser crente, de ser cristão. Rico para Xadarábia. No nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor, este pequeno aprisco. Ó Senhor, estende as tuas bênçãos, a tua misericórdia e os livramentos sobre aqueles que moram debaixo do mesmo teto, do teu servo, da tua serva. Guarde e livra de toda ação do mal. Testifica esse vídeo, essa mensagem, aqueles que estão assistindo, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado por essa obra. Eu te agradeço. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.